Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. O vídeo de hoje está super interessante. Nós vamos falar sobre 6 coisas que talvez você não saiba em relação às suas emoções. Quer descobrir esses segredos? Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser talvez libertador para você. Porque tem muitos mitos, muitas coisas envolvendo as nossas emoções e isso acaba gerando muitas vezes autorrotulação desnecessariamente e também sofrimentos desnecessários. Então vem comigo, assiste esse vídeo inteiro. Pode ser que a 6ª coisa que eu vou falar nesse vídeo pode ser a que mais vai fazer sentido para você, e se você sair antes, você vai ficar sem saber. Então fica ligado até o finalzinho, porque nós vamos começar. Assim que nós nascemos, assim que somos bebezinhos, nós expressamos a nossa raiva, as nossas necessidades de fome, de medo, tudo através do choro, né? Então, as emoções do bebê, elas são manifestadas dessa forma, de uma maneira muito simples. Só que quando a gente vai crescendo, as coisas ficam um pouco mais complexas. Então, muitas vezes, essa questão emocional, ela pode gerar muita confusão, problemas de autoconhecimento e de autoestima, enfim, uma série de situações que podem levar uma pessoa a um sofrimento psicológico. Então, o intuito desse vídeo é justamente esclarecer curiosidade sobre as nossas emoções que talvez você não saiba, e ao saber isso vai te trazer mais autoconhecimento, mais leveza, e ainda por cima você vai saber como é que é esse funcionamento seu emocional. Então vamos lá, vamos para a primeira coisa que você precisa saber. A primeira coisa que você precisa saber é que você não é as suas emoções. As emoções, elas são frutos de reações químicas, né, que acontecem no cérebro e que emanam uma mensagem para o corpo todo, e aí nós reagimos. Podemos reagir com medo, com alegria, com tristeza, com raiva, enfim. Então, são coisas que não definem a sua personalidade e nem a sua identidade. Muitas vezes as pessoas cometem esse erro de atribuir quem elas são às suas emoções. Eu sou uma pessoa irritada. Não, a emoção é um estado, é uma forma de reação a algum estímulo que aconteceu com você. Pode ser um estímulo externo ou pode ser um estímulo interno, alguma coisa que você pensou, que você imaginou, e aí vem aquela reação. Então, as emoções não definem a sua identidade, a não ser que você queira, a não ser que você permita. Por causa disso, muitas distorções e incongruências acabam acontecendo, e aí alguns distúrbios psicológicos, emocionais, sofrimentos, enfim, desregulações de uma forma geral acabam acontecendo porque, como eu falei lá no começo, você acaba se autorrotulando. Então lembre-se, você não é suas emoções. A sua identidade é muito maior que isso e muito mais profundo que isso. 2, as suas emoções, elas vêm e vão. Então você pode ter picos emocionais que vão subindo e vão baixando gradualmente ao passar do dia. Então, muitas vezes, qual é um problema que é muito comum acontecer? As pessoas, elas acabam tomando decisões ou definindo a sua vida por causa de momentos de forte emoção. Então é bem importante você prestar atenção nisso. As emoções, elas vêm e elas vão. Por isso que você tem que se permitir sentir, né, a tristeza, a raiva, a alegria, o contentamento, a paz. Então são coisas que passam. Então a nossa vida, ela é dinâmica demais para que a gente possa se definir ou se autorrotular apenas por causa das emoções. Então, ao longo de um dia, uma pessoa pode ter baixas, subidas de emoções muito diferentes.
É claro que uma pessoa que tem uma autorregulação emocional, ela tende a buscar, para a própria programação interna dela, programação mental, regular esse estado emocional. Mas nem sempre acontece dessa forma. Muitas vezes isso pode parecer um verdadeiro turbilhão, uma montanha russa, difícil de manejar. Quando você tem dificuldade de manejar as suas reações e as suas emoções, eu recomendo muito que você procure ajuda terapêutica para que você possa lidar com isso de uma forma mais leve, de uma forma mais natural, sem que isso tenha que causar tanto sofrimento para você. E aí vem a terceira coisa que talvez você não saiba sobre as suas emoções, que tem a ver com o que eu falei antes, que é ser honesto com as suas emoções pode ser libertador para você. Então, muitas vezes as pessoas procuram esconder as suas emoções, esconder o que estão sentindo. E isso dá muito trabalho, isso gasta muita energia. Então, se você está sentindo algo, fruto de algum acontecimento, de algo que alguma chateação que você teve com alguém ou de alguma situação, algo que você planejou e não deu certo, não saiu como você gostaria, permita-se sentir aquela emoção. Pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser indignação, pode ser uma alegria muito intensa. Então não se culpe por se sentir de determinada forma. Apenas observe sua emoção e seja honesto com você mesmo. Seja sincero. Se você por acaso passar por uma situação que lhe causou a raiva, eu tô focando num sentimento talvez mais negativo, porque a gente tende muitas vezes a suprimir esse tipo de emoção. Então se permita sentir a raiva para que ela possa vir e possa passar. Como eu falei anteriormente, tudo aquilo que nós resistimos, que nós não aceitamos, a gente não consegue administrar. Então, seja honesto com você mesmo e com as suas emoções. Isso vai fazer com que você viva a tua vida de uma maneira mais íntegra, mais aberta com você mesmo, mais honesta, e aí evita que você sinta aquela necessidade, tenha que fazer aquela força profunda para suprimir uma emoção. Lembre-se, as emoções vêm e vão e elas fazem parte da vida humana. Todo ser humano nasce equipado para sentir emoções, né, de uma energia boa, leve, positiva e outra mais negativa que pode causar ali um mal-estar momentâneo, mas vai passar. Então, quando você lida com isso de uma forma muito natural, fica muito mais fácil lidar com as suas emoções. Uma quarta coisa interessante que você precisa saber sobre as suas emoções é que emoções nem sempre pedem ações. Olha só, normalmente quando nós estamos sobre uma emoção muito forte, de um grau muito intenso, a nossa capacidade de raciocínio, ela fica prejudicada, porque o impacto daquela emoção mexe tanto com você que você não consegue organizar um pensamento com muita clareza. Então lembre-se disso. Muitas vezes quando você está sentindo algo muito intenso, uma indignação, se você partir para a ação, você pode talvez se arrepender depois daquela ação que você tomou. Talvez você fale coisas que venham a machucar pessoas que você ama, que aí podem, e aquela coisa, né? A palavra lançada, ela não volta. Então pense bem, muitas vezes quando você está sobre um calor emocional muito intenso, nem sempre você precisa agir, na maioria das vezes não. Do outro modo também, quando você está muito feliz, está muito alegre com alguma coisa, você pode falar coisas que depois você não vai dar conta. Talvez você prometa, tá tão feliz com algo, com uma conquista, talvez você se comprometa com algo que depois você não vai ter condições de cumprir. Então, qual é o recomendado? Sinta aquela emoção, né? Se permita sentir, seja ela uma alegria muito grande, ou uma tristeza, ou muita raiva, mas sinta aquilo. Nem sempre você precisa estar impelido a agir. As pessoas que agem sobre emoções muito fortes são aquelas pessoas mais impulsivas.
E normalmente a pessoa mais impulsiva, ela tende sim a se arrepender depois que a clareza de pensamento volta. Ela fala, puxa, por que que eu falei aquilo? Eu tava num momento de raiva, falei o que não devia. Fala pra mim se isso não já aconteceu com você. Então, nem sempre você precisa agir sobre forte calor emocional. Deixa a intensidade diminuir, deixa o raciocínio claro voltar e aí você toma as ações necessárias diante da situação que provocou aquela emoção intensa. Outra coisa importante, uma quinta coisa, é você entender que todas as emoções elas servem para um propósito. Nós somos seres que temos um espectro de emoções muito amplo e nós temos emoções multifacetadas, né? Então, muitas vezes uma emoção, ela tem outras que são subproduto dela. Então, por exemplo, se você se sente uma pessoa grata, gratidão é uma emoção muito ligada ao amor, né? Então, o amor, ele tem os seus subprodutos, tem a gratidão, tem a alegria, tem o contentamento, a felicidade, né? Então tem um espectro muito variado. Da mesma forma, a raiva. A raiva ela pode gerar a mágoa, o ressentimento, a rejeição, enfim. Então tem um espectro multifacetado. Então essas emoções elas servem para algo, para o quê? Justamente para te dar um sentido de algo que você está vivendo. Como é que você sabe se algo que está acontecendo na tua vida, no teu julgamento, na tua análise, é algo bom, é algo ruim? Por causa das suas emoções. Então, as emoções, elas cumprem esse papel de serem mais ou menos ali como um termômetro de como você está naquele momento. Então, lembre-se, emoções é um estado. Elas mudam, não é como eu falei no começo, você não é suas emoções, você está de uma determinada forma. Você pode estar triste, você pode estar alegre, né? E você, através inclusive da terapia, você pode trabalhar essas emoções e mudar o seu estado emocional através de um manejo dessas emoções, um manejo da forma como você percebe a vida. É claro que estados de tristeza muito prolongados, estados de raiva muito prolongados, né? Porque você fica de alguma forma, não deixa aquela emoção ir, você fica alimentando, aquilo ali vai te causar, vai consumir sua energia e pode te causar algumas distorções em relação a você mesmo que podem fazer com que você distorça a sua identidade por causa dessa emoção, que aí a terapia ajuda você a colocar, sabe assim, as coisas no seu devido lugar. Então as emoções, elas têm esse propósito, para que você defina situações que você está enfrentando. Então, elas têm um objetivo. Então, todas as emoções, elas são viáveis, elas podem acontecer com qualquer pessoa. Então, quero desmistificar que você não precisa se criticar, se autorrotular e ser cruel com você mesmo porque você está se sentindo de uma determinada forma. Lembre-se, você está e não você não é aquela emoção, entende? O sexto fator é super importante, curioso sobre as emoções, que aí eu acredito que você sabe muito bem, as emoções elas são contagiosas. E aí isso serve para algo bom e para algo ruim. Do mesmo jeito que estar próximo de pessoas que são extremamente tóxicas, que falam coisas ruins o tempo todo, que reclamam, né, que criticam os outros, que julgam as pessoas o tempo todo, que fala que tudo tá muito ruim, isso acaba drenando a sua energia e você acaba sendo influenciado. Então a emoção daquela pessoa te contagiou de um ponto de vista negativo. Como também tem aquelas pessoas que te animam, né, que contagiam você através do estado emocional delas. Então tem aquelas pessoas que são alegres, que falam algo engraçado e logo isso
te deixa mais feliz também, você tem ali momentos bons, aquelas pessoas que têm uma conversa agradável, uma conversa gostosa, que fazem você refletir, que fazem você crescer, tem aquelas pessoas que encorajam você a evoluir, a se tornar uma versão melhor de você mesmo. Então, essas emoções, elas são contagiosas, tanto para o bem como para o mal. Por isso que é importante você estar sempre muito atento a isso. Uma dica que eu dou, se você convive com alguém que tem mais tendência a emoções negativas, tenta mudar o foco do assunto, tenta você influenciar positivamente aquela pessoa. É claro que você não tem poder de mudar ninguém, né? Nós só temos poder de mudarmos a nós mesmos. Mas se você, em vez de você se deixar influenciar por alguém que está trazendo para você uma carga emocional pesada, negativa, tenta você ser aquela influência positiva para aquela pessoa. Isso é possível através do autoconhecimento e depois desse vídeo, depois de conhecer melhor como é o funcionamento das emoções, você pode fazer isso de uma forma muito natural, sem ser forçado. E se você está sempre perto de pessoas que são encorajadoras, pessoas leves, pessoas que te fazem bem, com certeza são pessoas que você pode manter perto de você, manter na tua vida, porque pessoas assim realmente valem muito a pena. São pessoas que podem, com um simples bom dia, transformar o teu dia, transformar aquele momento. E que tal se você ser uma pessoa assim também? Com certeza, quando você sabe lidar melhor com as suas emoções, você encara tudo com mais leveza, com mais naturalidade, entendendo que o sobe e desce fazem parte da vida, o sobe e desce emocional. E aí, muitas vezes, você deixa de se auto-rotular. Ah, eu sou uma pessoa depressiva. É claro que tem momentos que sim, a pessoa está enfrentando um problema sério de depressão. Mas esse termo, muitas vezes, que a gente tem que tomar cuidado, fica comum demais. E por se tornar comum demais, as pessoas facilmente se rotulam, quando na verdade ela está ali vivendo uma situação, uma emoção que está vindo, ela vai sentir, você pode se permitir ter essa experiência e que depois vai passar, porque é natural do ser humano ter flutuações emocionais ao longo do dia, desde que depois você se sinta regulado com isso, você se sente tranquilo com isso, você vai naturalizando isso como algo que é comum, que faz parte da vida. Afinal de contas, ninguém consegue ficar alegre o tempo todo, né? Tem coisas que nos desafiam e também não é bacana você ficar triste o tempo todo, alimentar o tempo todo aquela tristeza. Permita vir e permita ir. Bom, será que você aprendeu algo novo sobre as suas emoções através desse vídeo? Coloca aqui nos comentários para mim o que você aprendeu, o que foi de repente uma surpresa para você nesse vídeo. Me deixa saber aqui nos comentários e eu te espero no próximo vídeo aqui no canal Descubra Seu Poder. Se certifica que você está inscrito no canal e que você curtiu esse vídeo. Tchau!